Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $64.800. Bitcoin está em queda junto com mercados globais. Nós chegamos a quase nos 63, mas nos seguramos e estamos tendo uma recuperação. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Afinal, será que o sonho acabou e vamos voltar para a queda? Vamos discutir no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes da gente falar especificamente sobre os gráficos, eu preciso passar um recado aqui para vocês. E esse recado tem a ver com paciência. Eu estou vendo muitas pessoas desesperadas com o Bitcoin, e em especial com as altcoins, com essa queda que o ETH teve, que a gente vai falar. E aqui eu preciso falar com vocês, caras, que se vocês não tiverem paciência nesse mercado, vocês não vão conseguir ser bem-sucedidos, vocês não vão conseguir ser consistentes, tá bom? Cara, a gente está nesse ano aqui no Bitcoin subindo praticamente 50% em dólar. Em BRL nem se fala. Então imagina como que seria a sua situação se você tivesse num bear market, onde a gente perde quase 80% do valor em um ano. Você consegue entender que você não aguentaria? E você consegue entender que é justamente por isso que a maioria das pessoas perde no mercado cripto, mesmo com o mercado cripto subindo no longo prazo? Então, se você não tiver paciência, cara, de nada adianta você ver meus vídeos aqui de análise técnica, de análise de sentimento. Se você não tiver foco no que você acredita, nos fundamentos dos seus investimentos, se você tá aqui só para ganhar dinheiro rápido, cara, eu sinto lhe dizer, mas você não vai conseguir, tá bom? Eu acho que você precisa ou de uma estratégia muito clara, ou realmente acreditar nos fundamentos, pensando um pouco mais no longo prazo. E se a sua estratégia de fundamentos não contemplar a paciência, você não vai conseguir, tá bom? Então, muita calma nessa hora, cara. A gente tá tendo um ano bom para o Bitcoin, muito bom, na verdade. As altcoins não estão tendo um ano tão bom, mas a hora delas vão chegar, tá bom? Então, calma, sem paciência, ninguém vai chegar em nenhum lugar. Beleza, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin quando a gente fala aqui no diário, né? No diário, tudo que a gente está fazendo aqui é uma correção do movimento de alta que a gente teve nas últimas semanas. Então a gente subiu sem corrigir 28%, agora a gente está corrigindo esse movimento aqui. Chegou a corrigir 7%. E muita gente desesperada com isso. Tô falando, cara. Vocês precisam entender o que a gente vem passando para vocês. Não existe só tendência, também existe a correção. Então, o que a gente estava falando com vocês que era esse movimento aqui? Um movimento corretivo. Mas essas correções acontecem em tempos gráficos diferentes. Então, por isso que nessa semana a gente estava traçando esse Fibonacci conservador lá do fundo e olhando que, cara, enquanto o Bitcoin não chegar nos $62.680, eu não tenho como pensar numa compra de médio prazo aqui nele, porque eu estaria comprando muito esticado. Ô Pablo, e compra de longo prazo? É o momento de comprar Bitcoin no longo prazo? Não, não. Pela minha estratégia, não mesmo. O momento de comprar Bitcoin no longo prazo era na região dos 55 e foi justamente onde a gente comprou. Porque a gente sabia que ia ser o fundo? Não, porque a gente foi paciente e seguiu uma estratégia. Tá? Então, compra de longo prazo para mim no Bitcoin é abaixo dos $55.000. Compra de médio prazo, onde você pode pensar num position trade, ou seja, colocando stop, é a partir dos 62.700. Você percebe que o Fibonacci tira um pouco da minha emoção. Ah, eu acho que o Bitcoin vai subir? Acho. Mas, cara, se eu não tiver um Fibonacci claro para me delimitar onde eu tenho que tomar as minhas decisões, eu sempre vou deixar o que eu quero e o que eu acho ditar as minhas tomadas de decisão. Então o Fibonacci, ele deixa claro aqui para mim, 62.700, eu posso ter um position trade no Bitcoin. Onde tem que estar seu stop? No máximo, no fundo aqui dos $53.000. Ou seja, para mim, se voltar no 62.600, provavelmente a gente pode ter um position trade no Bitcoin. Beleza? E no curto prazo, cara, quando eu olho aqui no 4 horas, nesse momento a gente está justamente na média do 4 horas, uma correção desse movimento de alta. Seria possível traçar esse filme aqui e abrir um long daqui? Eu acho que, sinceramente, sim, tá? Eu acho que seria até um long válido, mas não é um long que eu estou fazendo. Por quê? Porque a gente já está num long lá do 55. Repare que no 55 eu não só comprei Bitcoin para longo prazo, mas a gente fez um long enquanto ele estava caindo do 55
pensando no médio prazo também, acreditando que a gente estaria próximo pelo menos de um fundo local, correto? Então aqui, cara, se eu não tivesse esses longs, sem sombra de dúvida, eu faria, tá bom? Eu entraria nos 63.800 com stop talvez ali nos abaixo dos 56 e pouquinho, beleza? Então eu acho que sim, é uma oportunidade. A partir de agora eu vou te mostrar por que que eu acredito nessa oportunidade. Primeiro ponto que a gente tem que destacar são os nossos indicadores de sentimento, né? Quando eu olho para os indicadores de sentimento, o que eu gosto desse movimento de alta que a gente teve é que foi um movimento de alta com open interest, tá bom? Então, justamente nessa região até o 63, cara, tem um suporte importante por causa desse movimento. Mas mesmo que a gente perca essa região, tem muito suporte abaixo também, a partir ali justamente daqueles US$ 56.000. Começou um aumento de open interest um pouco mais perceptível a partir dali, sabe? Então, na minha opinião, sim, é uma potencial oportunidade, tá? Outro ponto importante que eu destaco, cara, apesar da gente ter subido o nosso long short ratio, vocês precisam lembrar, cara, se você olhar long short ratio sozinho, você vai perder dinheiro. Você tem que olhar os rompimentos. Então, eu sei que aqui é um rompimento confirmado, eu sei que eu tenho suporte, porque muita gente estava shortando esse rompimento, tá bom? Pô, e agora, Pablo, a gente tem um rompimento confirmado para baixo? Ué, o long short ratio está subindo. Mas olha o que acontece aqui no nosso Open Interest, até a queda. O Open Interest está caindo, né? Então a gente tem uma queda no nosso Open Interest. Isso me dita que a gente não tem um rompimento confirmado para baixo. Beleza, nas últimas horas a gente teve assim um aumentozinho do Open Interest aqui, né? O que até poderia ser um pouco preocupante. Mas vocês podem ver que claramente a gente já fez uma armadilha aqui e já está voltando a subir com aumentos aço de Open Interest. Estão um pouco divergentes aqui e tal. Deixa isso aqui se acabar de se desenhar para a gente analisar com calma, porque esses Open Interest estão bem diferentes um do outro, né? Bem estranho aqui esse movimento. Mas enfim, o movimento, pelo menos ali até os 63.700, que foi a primeira queda, era um movimento não confirmado, tá bom? E é por isso que eu acho que a gente teve novas oportunidades de entrar em long. Inclusive, eu mandei um long dentro do programa de membros. Se você é membro, você deve ter visto, né? Por quê? Porque além dos gatilhos no Bitcoin, além do Open Interest estar caindo, a gente também tinha muita venda, a gente também tinha muita liquidação. Repara que se eu pego aqui no 4 horas, a gente tem a maior venda a mercado e a maior liquidação desde os fundos, tá bom? Então a gente teve uma venda aqui de 754 milhões de dólares ontem, mais à noite, assim, e também teve uma liquidação de 49, muito parecida com a do fundo. Então, se tá todo mundo vendendo, todo mundo todo mundo vendendo, todo mundo sendo liquidado e eu estou num suporte. O que que eu faço? Eu tenho uma oportunidade de trade, beleza? Então, como eu disse, essa região aqui, para mim, zona de compra, de trade no Bitcoin, para quem achar que o stop pode ser nos US$ 56.000. Pra gente, como a gente já está num long do Bitcoin daqui, o que a gente está olhando é para fazer longs nas altcoins, foi o que a gente fez, beleza? Show de bola. Para finalizar, ordens de instruções. Cara, por que a gente segurou assim, né? Eu acho que está muito ligado a essas ordens gigantescas aqui embaixo, tá bom? Repara que o preço começou a cair, eles foram vendendo, foram vendendo, foram vendendo. E aí, quando tava lá nas últimas ordens, as baleias colocaram mais 3.000 bitcoins aqui embaixo. Então, realmente, seria muito difícil de passar de uma vez, né? Então, a gente sim tem baleias fazendo uma pressão compradora aqui. Tudo que a gente quer, né? O que a gente... Ó, movimento confirmado pela análise técnica, confirmado pelo sentimento e com baleias colocando ordens abaixo, tá bom? Se essas ordens forem rompidas, a gente começar a perder 63, 62, talvez a gente tenha que reavaliar esse nosso viés extremamente bullish atual. Mas no momento, caras, eu continuo extremamente bullish. O que a gente está fazendo aqui é uma retração do movimento de alta. Show de bola? Legal. Continuando, caras, um ponto importante que a gente pode destacar é que o ETH sofreu bem mais do que o Bitcoin, né? Então o ETH ele caiu bem mais, e que, na minha opinião, deu outra oportunidade de investimento, tá bom? 3.100 pra gente é a zona de investimento no ETH para quem aí tá querendo investir, né? Aquela coisa, né, cara? Quando tá todo mundo falando do ETH, o ETF vai pumpar, é aqui que a galera investe. Não é quando tá caindo, não é quando realmente tem uma oportunidade. Então é por isso que, ao pegar um Fibonacci e traçá-lo, eu não caio nessa narrativa de, meu Deus, o ETF agora vai pumpar. Oh, meu Deus, o ETF agora vai dumpar. Eu não caio nessa, cara. A gente olha para zonas onde a gente tem uma boa relação risco-retorno. No ETH é 3.100, beleza? Então, voltou ali. Você que estava querendo comprar ETH, pode ser a sua grande oportunidade. Show de bola? Legal.
Então é isso, tá, caras? Então eu diria que, nesse momento, vamos falar do curto prazo aqui no Bitcoin também. No curtíssimo prazo, eu digo que a gente deixou um candle bem legal aqui, sem sombra de dúvida, mas a gente tem um candle feio de rompimento aqui em cima, né? Eu diria que perder esse fundo juntamente com 63 seria trágico, tá? Porque depois de um movimento forte como esse aqui, a gente quer ver um follow-up, ou seja, a gente quer ver um mercado conseguindo subir, tá? Então eu acho importante a gente se segurar acima desses 63.400, 63 mil dólares. Ao mesmo tempo, o que a gente forma aqui em prazos um pouquinho maiores é um padrão de continuação da alta, né? Então romper esse padrão para cima também seria importante, né? Não tá tão bonito assim, né, caras? Mas enfim. Eu acho que a gente vai ter desafios na região dos 67 mil dólares, com uma zona importante, uma zona traçando FIBO aqui, vamos ver onde dá, até acima do 0,618, tá? Então, passar dos 67, para mim, seria um sinal de potencialmente novas máximas históricas, tá bom? Mas então, assim, então é isso, tá? Vamos olhar aqui no curtíssimo prazo, alguns desafios. Vamos ter aqui os 65.600 e tal. Mas, sinceramente, cara, eu tô mais de olho pro 67, tá? Em especial, pelo menos acima do 66. Acima do 66, quem tá dentro do programa de membros, o que a gente vai buscar? Compra aqui acima do 66? Não. As compras são aqui embaixo. Concordam? Não acho que tem compra no Bitcoin no longo prazo, mas altcoins, várias deram oportunidade. Longs, a gente tem que fazer aqui. Se a gente chegar aqui nessa zona de resistência entre 66 e 67, o que a gente vai buscar? Cortar o Bitcoin? Não, por quê? Porque o Bitcoin está em tendência de alta. Eu não vou shortar uma retração do movimento de alta. Por que eu faria isso? Não faz o menor sentido. Então, o que eu vou procurar aqui? Moedas em tendência de baixa para shortá-las, já que a gente está com muitos longs agora, depois dessa nova abertura que a gente fez hoje mais cedo. Beleza, galera? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não desanimem, cara. Toda quedinha que tá tendo assim, eu tô recebendo várias e várias mensagens de pessoas desanimadas. E eu falo com vocês, caras, numa boa. Entra no programa de membros, vê como que funciona a nossa estratégia. É uma estratégia que não só dá resultados muito bons, mas te deixa confortável para você ir no dia a dia, né? Se você não tiver uma estratégia clara, não tiver paciência, não acreditar nos fundamentos, cara, você não vai aguentar. Então é melhor desistir agora, enquanto você ainda tá com capital, beleza? Então, sem estratégia, você não vai chegar a nenhum lugar. Vai no programa de membros e você vai conhecer a nossa estratégia. Não se esqueça, caras, agora nós estamos mandando trades de position no programa de membros. Estamos com 8 trades abertos nesse momento, pra vocês terem noção. Eu acho que vai dar muito certo aí pra essa bull run. E, cara, rompendo 67, a gente volta com tudo. Não se esqueçam, caras. Amanhã tem PCE. Ou seja, hoje teve o PIB e tal, mas não fez tanto preço, né, caras? Assim, vocês podem ver que Nasdaq tá caindo ainda, o S&P tá caindo ainda. Deu uma recuperada, né? A gente tá um pouco correlacionado, assim, com a Nasdaq, sem sombra de dúvida, né? Olha só isso aqui. Vou até colocar o Bitcoin aqui pra vocês verem. Ontem, caras, a gente teve o pior dia da Nasdaq em anos. Anos. A queda de 3,6%. Então era de se esperar o Bitcoin dar uma chacoalhada mesmo, né? E repare que a gente tá bem correlacionado aqui, né, caras? Então se a Nasdaq vier e fizer isso aqui, a gente pode voltar a ter problemas. Hoje a gente teve o PIB melhor do que o esperado, né? E aí fica naquela, cara, será que isso é ruim porque vai contra a inflação? Foi 2,8, esperava 2. Ou será que isso é bom porque a economia está forte? Ninguém sabe, né? O mercado fica na dúvida. Amanhã, eu acho que tem um indicador que não tem tanto para o que ter dúvida, que é a inflação, né? Então, a gente tem a inflação amanhã, se vier pior do que o esperado, a gente pode buscar ali os 62, dando oportunidades mais claras. E se vier melhor do que o esperado, eu realmente imagino que a gente possa romper os 67 e voltar para uma tendência clara de alta, quem sabe para ir buscar as máximas, beleza? Sem contar que sábado tem Trump, né? Tudo leva a crer que vai ser sábado às 5 horas, tá? Então sábado tem Trump lá na Bitcoin Conference em Nashville. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele falar coisas positivas, a gente deve ver um movimento de alta também. Valeu, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu!